Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. E hoje a gente vai fazer um estudo de caso para que a gente possa avaliar como que está o desempenho de uma recomendação de compra que nós fizemos em julho de 24, praticamente aí um ano atrás, nas ações da Valid pelo ticker VLID3, onde o papel já apresentou para a gente uma valorização desde então de aproximadamente 70%, mas a grande lição dessa aula que eu quero te explicar é em relação aos dividendos. Como que a gente pode aproveitar para comprar as boas ações quando elas estão baratas e turbinar os nossos dividendos, ter uma melhor remuneração na nossa renda passiva. Eu sempre recomendo para você que a gente faça o filtro, que a gente acompanhe as ações das boas empresas e aproveite para comprar quando esses papéis fazem uma correção, porque são nesses momentos que a gente pode comprar uma ação boa quando ela está barata. O nosso gatilho aqui em janeiro de 24, as ações da Valid, elas fizeram esse topo, essa resistência na casa de 19,5 e corrigiram até meados de 2024 uma correção de aproximadamente 30% e nesse momento, nesse ponto, foi que convergiu análise fundamental com análise técnica da gente poder comprar eventualmente uma ação boa quando ela está barata. Aqui no nosso canal do YouTube, para ficar registrado essa recomendação, então olha só, no dia 15 de julho de 2024, eu fiz essa análise, essa recomendação aqui nas ações da Valid, o vídeo aí com 400 visualizações, então por isso que eu falo para você, fique atento aqui no canal, acompanhe o meu conteúdo, que tem um conteúdo muito bacana, muito responsável para poder te ajudar a investir na Bolsa de Valores. Essa recomendação, essa sugestão, ela foi exposta lá no canal público, e agora que a gente vai avaliar o desempenho aí dessa operação. Tenho aqui o site da Status Invest para que a gente possa dar uma olhada nesses números da companhia. E a primeira dica que eu te dou é que a nossa ideia é ser um pequeno sócio de grandes negócios e a gente sempre pode ser mais interessante a gente buscar por negócios lucrativos, sólidos, perenes, consistentes, para que a gente minimize o risco de alocação na nossa carteira. Nesse sentido, para mim, a margem líquida ela é a mais importante, porque é realmente o que vai sobrar de dinheiro em caixa da companhia depois dela pagar todas as suas operações. Eu gosto de ter um filtro, um parâmetro que a companhia pelo menos aí apresente uma média de lucro acima de 10%. A gente vê que nos últimos anos, até vai convergir com o gráfico a valorização que nós tivemos nas ações, a Valid vem trabalhando com margens melhores. Tivemos um tombo aqui na época da pandemia, como praticamente todo o mercado sofreu, e antes disso também a Valid ela vinha com margens mais estreitas, mas no momento aí trabalhando de forma mais interessante, mais lucrativa. Outro indicador interessante que a gente pode analisar para avaliar o desempenho da companhia é o ROI, uma ideia de retorno sobre o investimento. Atualmente, em 17,5%, consegue até superar a nossa Selic de 14,75% ao ano nesses patamares elevados. E a média, o ROI também gosta aí de pelo menos uma média acima de 5%, se possível acima de 10%, e a gente vê que nos últimos anos o ROI da companhia melhorou bastante e destacando aqui para 2020 que também sentiu na época da pandemia. Mas nesse nosso primeiro filtro, a gente entende que a Valid ela é uma companhia lucrativa que tende a trazer um bom retorno para o seu acionista. Uma vez que a companhia é lucrativa, é muito importante que a gente avalie o seu endividamento, porque quem não deve não quebra, e é muito importante que as empresas tenham a sua dívida sob controle para minimizar o risco de falência e também para não deixar o caixa engessado. Quando a companhia deve muito, parte ali das suas receitas, do seu faturamento, geralmente vai para o pagamento de dívidas e a companhia fica sem muito espaço para manobra.
eventualmente aí fazer novos investimentos, buscar expandir o seu negócio ou mesmo distribuir mais dividendos para o seu acionista. A dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, a gente considera o caixa para descontar a dívida bruta. E é interessante, eu busco aqui pelo menos uma média em 0,5 para que a gente entenda que ao longo do tempo o endividamento não chegou a superar 50% do patrimônio líquido. Então a gente vê esses números correspondendo ao nosso filtro. Ali em 2020, 2021 a companhia aumentou um pouco o proporcional da sua dívida, mas de lá para cá vem caindo de forma significativa. E nesse momento aqui a gente vê que esse indicador é negativo, depois a gente vai dar uma olhada nos números ali do balanço, ou seja, hoje a companhia tem mais caixa do que dívida, minimizando bastante esse que pode ser o maior medo do investidor de longo prazo, de você investir numa companhia que ela possa vir a falir. Uma vez que a companhia, então, ela passou nos nossos primeiros critérios de ser lucrativa, passou no segundo critério de ter o seu endividamento sob controle, é importante que a gente avalie os múltiplos para ver se o preço não pode estar muito esticado do que tende a ser o valor intrínseco do mercado. A companhia trouxe lucro por ação de R$ 3,74 nos últimos 12 meses, papel hoje na casa de 26, então quando a gente divide o preço pelo lucro por ação, a gente tem uma ideia de payback de retorno do nosso investimento em até 7 anos. Bastante interessante, um outro critério que eu gosto de adotar é não investir em ações com PL acima de 10 ou de 15 anos, porque aí o seu preço ele já pode estar muito descolado do que tende a ser o valor justo de mercado. Só lembrando que no momento que a gente entrou na posição lá atrás, em julho de 24, nós tínhamos esses múltiplos ainda mais descontados. Depois, um outro indicador interessante que a gente pode ver também em busca do valor justo de mercado é o valor patrimonial por ação, onde a gente vai pegar o patrimônio líquido da companhia e dividir pelo número de ações listadas na bolsa, para que a gente tenha essa ideia de preço justo, na casa de R$ 21,39. Hoje o papel aí em 26, a gente paga um PVP com ágio de 27%. PVP também, eu prefiro não investir em ações com PVP acima de 2 para que a gente não pague um preço que tende a ser acima do dobro do valor justo de mercado. Novamente, esse PVP, quando a gente entrou lá atrás, ele era ainda melhor, ele estava ainda mais descontado, mais próximo do valor justo de mercado, aumentando a nossa margem de segurança. Para quem gosta de dividendos, que é o tema aqui da nossa aula, que você vai entender o yield on cost, a média da companhia ainda um pouco baixo, a gente considerando esse histórico aí dos últimos 15 anos, o investidor sempre busca um yield pelo menos aí na casa de 6% para que consiga equiparar em relação à média de inflação, porém, atualmente, nos últimos anos, agora sim, a gente pode ver aqui essa curva ascendente, a Valid remunerando melhor o seu acionista, trazendo uma rentabilidade passiva em dividendos aí mais interessante. Esses números aqui eu acho muito interessante explicar para você. Hoje, a dívida total da companhia é de 597 milhões, só que ela tem disponível em caixa 642 milhões, ou seja, a dívida líquida ela fica negativa, um superávit. O caixa ele cobre todo o endividamento, por isso que a gente viu aquele indicador negativo, ou seja, a companhia hoje é bem estruturada aí em termos de controle da sua dívida. Uma vez que a gente viu então os números da companhia, agora vamos dar uma olhada com calma no gráfico para que você possa entender o raciocínio. Gráfico semanal das ações da Valid. Você que gosta de investir em ações no longo prazo, eu recomendo que você opere no gráfico semanal. É mais fácil, é um pouco mais lento, ele identifica melhor as regiões de interesse do mercado. E também os gatilhos que a gente tem, eles tendem a ser mais fiéis. Além da compatibilidade de tempo, né, que você consegue ajustar a sua rotina, não precisando ficar o dia inteiro conectado aí na plataforma. Olha que posição interessante que nós tínhamos aqui, ó, entre maio de 22 até março de 23, os preços eles estavam lateralizados dentro de uma região de suporte que a gente poderia considerar entre 6
até 5,5. Nesses fundos aqui, em maio de 23 nós tivemos esse gatilho bastante importante, esse engolfo de alta indicando um forte interesse dos compradores. Até que nós tivemos o rompimento efetivo dessa resistência ali nos 9,80 e de lá para cá a gente vê como o papel ele vem se desenvolvendo claramente numa tendência de alta, com topos e fundos cada vez mais altos. Uma vez que nós tivemos esse movimento então de rompimento aqui dos 9,80, o mercado chegou em junho de 23 para fazer esse topo nos 13,35. Tivemos uma reentrada dos compradores e pela teoria de inversão de polaridade, as regiões de resistência rompidas, elas têm potencial para virar suporte. É o que a gente viu aqui, ó. Em outubro de 23, esse nível de 13,35, que era uma resistência anterior, funcionando como suporte, e o papel teve mais uma valorização no final de 23. Começo de 24, tivemos esse topo, essa resistência nos 19,50, e o papel chegou para corrigir. E aqui em julho de 24, que foi a nossa call, olha como o gráfico ele conversa com a gente. Em junho de 23 nós tínhamos essa região de resistência que virou suporte e chegou para testar de novo essa região de suporte, podendo despertar o interesse dos compradores, que foi aqui o nosso gatilho. Olha como nós tivemos esse doji, depois o candle com entrada dos compradores trabalhando acima da máxima do doji, e a call aqui em meados aí de julho, essa seta azul que nós tivemos, que foi o vídeo que eu acabei fazendo no YouTube na época. De lá para cá, o papel seguiu se valorizando, a gente tem uma valorização aí aproximada de 70% e vai contando a mesma história. Nós tínhamos aqui essa região de resistência em janeiro de 19,5, uma vez que foi rompida, despertou de novo o interesse dos compradores em outubro de 24, e o papel ele segue se valorizando nesse momento aqui que eu faço a análise, que eu faço esse estudo de caso, nessas regiões de máximas históricas perto aí dos R$27. Aqui na nossa planilha da mentoria, você que é o meu aluno, você tem acesso a essa planilha. Se caso você quiser se aprofundar no assunto, vou deixar para você o link aqui do curso online na descrição desse vídeo. Nós tivemos o rastreio, a recomendação, ocorrendo no dia 15 de julho de 2024, preço de entrada na região de 15,70, hoje o papel em 26,5, com uma valorização aproximada de 70% em ganho de capital. Porém, os dividendos, olha que interessante, ó, hoje a companhia pagando R$ 3,04 de dividendos no último ano. Quem entrar agora, quem comprar agora as ações da Valid, vem para um yield de 11,5. Porém, a gente aproveitou a oportunidade lá atrás de comprar uma ação boa e barata, e a gente tem o nosso yield on cost, ou seja, a posição rendendo em dividendos 20%. Esse aqui é o grande segredo do buy and hold, do investidor de longo prazo, de você conseguir montar essas posições para gerar bons dividendos na sua carteira, superando e muito até a renda fixa aqui no Brasil, mesmo nesses momentos elevados em que a Selic está em 14,75. Aqui é a bola de neve, onde você consegue ganhar com o ganho de capital e ficar bem posicionado em dividendos acima da média do mercado. Feito aí para você então essa aula, esse estudo de caso completo. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana para você ficar craque em investimentos aí em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.